Está de volta não apenas no estado de São Paulo, mas de norte a sul do país, as festas juninas se espalham pelas casas, pelas escolas, enfeitando praças, locais de trabalho e salas de aulas com as bandeirinhas e seu formato inconfundível. As mesas se enchem de fartura com o sabor da roça. Os pratos típicos da época, como bolo de fubá, pipoca, cuscuz, pé de moleque. Escolas e grupos folclóricos se organizam para preparar as apresentações das quadrilhas ao som da sanfona e das marchas juninas típicas. Uma festa tremendamente popular. E embora existam mega eventos que atraem milhões de visitantes, como as festas de Caruaru e Campina Grande, as festas juninas continuam com a simplicidade típica, repleta de significados, símbolos, crenças e costumes. Para falar sobre este assunto, nas festas juninas, temos aqui a Beth Senes, que é coordenadora da área de arte e música do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo. E o Fernando Antunes, que é professor de música da educação infantil e do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo. Obrigada, Fernando, e obrigada, Beth, por estar aqui. Você também gosta de festa junina, Beth? Muito. Eu acho que, Beth, você tem cara de quem gosta de todas as festas. Aliás, todas as festas. Incluindo a música. Se tiver música... Eu sou muito festeira. Você também gosta, Fernando, de festa? Eu gosto bastante. Principalmente uma festa popular brasileira. É comigo mesmo. Ai, que maravilha. Beth, eu tentei dar um conceito, né? A gente tentou dar um conceito do que representa a festa junina para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema em geral, né? Antes da gente entrar na escola Objetivo. A festa junina foi trazida pelos colonizadores portugueses. Na verdade, não era uma festa junina como nós vemos hoje, né? Ela era uma dança de salão. Dentro só os príncipes, né? Só o pessoal da elite é que dançava. Com o tempo, nós fomos abrasileirando essa festa. Então, a festa junina, na verdade, começou chamada Joanina, porque era só de São João. Aí os portugueses, os religiosos daqui, os jesuítas, deram um ar mais religioso. E aí aqui festejamos os 3 santos. Na verdade, é só João Batista. E depois que ficou São João, depois ficaram os outros santos. Começou com São João Batista? Começou com São João. Ah, tá. São João, lá na Europa. Tá. E era uma festa onde eles festejavam a colheita. Na verdade, era uma festa pagã, que depois passou a ser religiosa. Hoje nós reverenciamos 3 santos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. E essa dança que era de salão passou a ser mais popular, né? E começaram a ser dançadas também na zona urbana e principalmente na zona rural, né? Então, na zona rural, o que tinha? Eu vi vocês comentarem, né? Bandeirinhas, e muitas outras tradições que a gente vê hoje. Mas, naquela época, tinha pau de sebo. Lembram do pau de sebo? Naquela época, não, acho que no interior, né? No interior ainda mas tem. Hoje, então, atualmente, nós não temos muito essa parte da roça. As pessoas estão procurando emprego na zona urbana, né? Então, essa tradição que nós temos aqui, principalmente no Colégio Objetivo, que eu faço festa junina há 40 anos. Você mantém a tradição. Mantém. Então, é uma tradição nossa, popular, e que a gente precisa preservar. Então, se você for no interior, cada cidade faz de uma forma diferente. O Brasil é tão grande, né? Você já citou Pernambuco, Paraíba. Então, cada uma, no sul, tem pau de fita, tem algumas coisas também diferentes. Que aí absorve a cultura do Estado. Do Estado. Como nós fomos colonizados por vários povos, né? Cada um trouxe a sua tradição, o seu costume. Então, em cada região, a gente vai sentir a festa junina de uma forma diferente. Uhum. Então, algumas danças, algum formato dessa festa junina muda de um lugar para o outro. No Sudeste, foi essa que vocês viram. Essa maravilha que vocês viram. Aqui no Sudeste... Não, aqui é maravilhoso. Essa tradição. Sabe que eu estava pesquisando antes de vir para cá? Pesquisando as músicas, né, juninas. Aquela
quer dizer, pesquisei a de Santo Antônio primeiro. Claro. Casamenteiro. O casamenteiro. O que é que eu tenho que cantar para Santo Antônio? Porque tem que, para arrumar e para preservar os casamentos também. Não, e aquela música, como é que é? Eu pedi uma oração ao querido São João que me desse um matrimônio, não é essa? São João disse que não, São João disse que não, hoje é lá com Santo Antônio. Essa música é do Lamartine Babo, e ela era marchinha de carnaval. Exatamente. O que explica por ser uma festa pagã, né? Exatamente. Olha, é isso mesmo. Mas o Fernando, chamando você... Entra na nossa conversa. Se for o assunto... Não, mas aí a gente volta até nessa questão conceitual e tudo. Mas eu queria, Fernando, que você explicasse pra gente, ou contasse pra gente, como é, o ensinamento, né? O aprendizado da criança dentro da sala de aula, porque você está todos os dias dentro da sala de aula. Como é que é o aprendizado da criança para esse tipo de comemoração aqui no Brasil? Acho que é uma oportunidade que a gente tem de resgatar um pouco da cultura brasileira, como vocês falaram, dessa mistura boa que a gente tem, né, do indígena, do europeu, do africano, e a gente resgatar isso de alguma forma, né? Então, assim, a gente apresenta as músicas, a gente trabalha com canto, com instrumentos, mostra a instrumentação, instrumento sanfona, zabumba, o que é isso, tal, e a gente percebe uma curiosidade deles, assim, porque tem coisas que estão distantes, eles já ouviram em algum lugar, de alguma forma, mas isso não foi apresentado tão bem a eles, né? Então, quando a gente traz isso, assim, para a sala de aula, é como se fosse uma descoberta mesmo, assim, então é muito gostoso, assim, trabalhar com eles. A gente sabe que eles trazem para a sala de aula já algum conhecimento musical, todo mundo ouve música, né? Mas que tipo de conhecimento? Que eles vêm de uma cultura, assim, hoje a gente tem a América do Norte muito forte, né? Eles vêm de uma cultura, assim, da música pop, então eles ouvem muitas músicas americanas. Então, quando a gente apresenta uma música em português, cantada em português, brasileira, com um ritmo diferente, que fala de situações brasileiras, conta a história lá do sertão, da seca e tal, quando a gente traz um asa branca, alguma coisa assim, é uma descoberta mesmo, assim, eu vejo que tem uma relação, entende? É uma identidade, é a música do nosso povo, da nossa festa e tal. Então a gente apresenta isso e eles normalmente acolhem com muito carinho, com muita curiosidade, né? A gente apresenta desde a instrumentação, o canto, né? Trabalhar essas letras, a temática dessas letras, né? Que são realidades, como a Beth falou, distintas às vezes, né? Você traz ali alguma coisa do Nordeste, traz a seca, alguma coisa assim, traz alguma coisa do Sul, já tem outras características, né? Então é muito rico, assim, é uma oportunidade que a gente da música tem para curtir mesmo com as crianças, assim, é muito gostoso. E até do ponto de vista melódico, né? O ouvido, imagina uma sanfona, deve ser muito... Aprender, bacana, né? Apresentar os instrumentos. Agora, quando a gente fala em parte multidisciplinar, Beth, quase todas as festas, né? Nós estamos falando da festa junina, mas especificamente dela, quais as disciplinas que participam nessa educação multidisciplinar? Depende de como você vai abordar. A festa junina a gente pode abordar de várias formas, de várias maneiras. Nós tivemos aqui no Objetivo 3 festas nesse sábado, né? A Teodoro, a Granja Viana e a Unidade Paz. Cada uma abordou alguma coisa diferente também, dependendo de como isso foi trabalhado com o grupo todo. Então, qual é o grupo? Todos os professores, música e mais o de artes, que fica encarregada com todo o enfeite, né? Então, na Teodoro, este ano a gente teve uma multidisciplinar, uma interdisciplinaridade e trabalhamos uma obra de arte. Quando você fala para trabalhar uma obra de arte numa festa junina, de que forma, né? Então, eles trabalharam o Violeiro, que é Almeida Júnior, que é um autor brasileiro, um artista maravilhoso, que retratou muito todas as telas a bordo do Brasil, né, e o sertão, principalmente. E foi um sucesso, porque em artes a gente trabalha muito quadro vivo. E quando a gente aborda um quadro diferente, eles montam esse quadro de uma forma viva. E quando a criança aprende e ela faz parte do personagem, ela nunca mais vai esquecer aquela obra. Mais rápido, né? Muito. Então, elas viram no sábado o Almeida Júnior ao vivo, tocando violão. Almeida Júnior parecido, eu até tirei uma foto sentada lá. Eu também. Você também, lógico, né? Na hora de ir embora, eu falei, não, deixa você sentar um pouquinho aqui aquela janela. Aquela janela foi demais, muito boa. O que a Unidade Teodoro fez ficou muito bonito. Cantando o Luar do Sertão. Você é de que unidade? Sou da Granja Viana. Como foi na Granja Viana? Qual era o tema? Na Granja a gente foi ousado com o tema, porque o tema era uma vez festa na roça. Então a gente trouxe os personagens dos contos de fada
para descobrir como que era uma festa tipicamente brasileira. Né? Então, olha só, o conto de fada foi trabalhado em português. Eles trabalharam muitos contos de fada em português. Era uma vez, e assim foram várias histórias dos irmãos Grimm. Olha E aí eles abordaram. O Fernando falou para mim, Beth, lá vai ser como é que é? Conto de fadas. Eu falei, eu quero ver como é que vão abordar isso, né? E as crianças compraram muita ideia, assim, eles gostaram muito, assim, porque eles pensaram mesmo, eles têm outro tipo de festa, né? Que a gente fala até nas aulas de música, que cada povo tem a seu folclore, sua cultura, suas músicas, seus rituais e tal, né? E aí os contos de fadas normalmente não são brasileiros, né? Então, assim, eles têm outra pra pegada, assim. A gente abrasileirou. Sim, mas eles nunca tiveram uma festa junina, então a gente vai mostrar como que é. Então, pra gente mostrar também, a gente vai ter que descobrir também mais como que é, quais são as comidas, quais são as danças, quais são os tipos de música. E aí a gente também tem a oportunidade de apresentar algumas oficinas que a gente faz também no colégio, né? Como coral, canto coral. A gente sempre apresenta alguma coisa do repertório brasileiro, as crianças se apresentam, né? Então a gente oferece tanto o coral, né? As músicas e as danças, né? Então é uma oportunidade que todo mundo consegue se envolver. Quem gosta de dançar vai dançar, quem gosta de cantar vai cantar e todo mundo se envolve. Você estava falando que na Paz era pipa, né? Pipa. Na Paz era pipa. Pipa. E a pipa foi feita pelos alunos. Teve uma oficina, um sábado... como é que se diz? Um sábado para reunir essas crianças, né? Um sábado letivo. Sábado, né? letivo, eu perdi a palavra. E nesse sábado letivo foi proposto às crianças que fizessem pipas para enfeitar. Então, eles valorizam quando são eles que fazem, né? Sim. Então, ficou muito... Teve pipa iluminada com LED, teve pipa de várias formas. Mas tem alguma simbologia na pipa? O que é a pipa? A pipa é um brinquedo folclórico. Então, como a festa junina também é uma dança, é uma festividade folclórica, a gente abordou, como ele abordou o conto de fadas, a Paz abordou um brinquedo folclórico que é a pipa. Foi bem... Mas é específico de alguma região, a pipa? Não, nós temos alguns brinquedos folclóricos que foram trazidos de vários lugares e que a gente acampou isso daí, né? Até pela simplicidade, né? Mesmo assim, de ser um brinquedo pular corda, brincar de amarelinha, empinar a pipa, bioboquê, que mais? Ioiô, tudo isso são brinquedos folclóricos. Você lembra de tudo? Vocês participaram? Não, e fora o conceito também da liberdade, do lúdico, né? Sim, do lúdico, como vocês falaram no início, né? São outros tempos. A gente traz para a sala de aula muito aprender, mas de forma lúdica, brincando. Né? Principalmente a disciplina com música, essas coisas, né? Na Paz, eles apresentaram flauta. Tocaram Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Olha, que lindo! Foi lindo. Eles quarto e quinto ano, cantou e tocou muito bem. E a gente usa muito a música do Nordeste, né? Apesar de o quinto ano, né, que é sempre uma música, um country. Já está na transição ali de pré-adolescente. Justin Timberlake. Eles gostam disso, né? Para o funk, sertanejo universitário, né? Mas a gente trabalha com eles da importância da música tradicional, né, para poder apresentar e trabalhar com eles um pouco sobre essa música. Legal, a gente propõe ampliar, né, Beth? Eles trazem esse conhecimento deles que de nenhuma maneira é desprezado. A gente ouve e a gente tem que ficar sempre antenado. O que eles estão ouvindo, o que eles estão curtindo, para a gente ter esse relacionamento também, acolher o que eles trazem, né? Sim. Todo mundo ouve música, todo mundo tem o seu gosto. Mas não ouve música caipira. Não, apesar de que sertanejo agora está na moda. Mas aí o universitário é esse que eu estou Mas aí, deixa eu colocar um outro ingrediente, Silvia. O que a Teodoro fez e que eu achei muito importante, e aí eu devo confessar que eu me apaixonei, foi eles pegaram exatamente a música de raiz. Isso. Então eles estão falando de antes dos anos 50. Que não tem nada a ver com sertanejo. Tem a ver com sertanejo, mas não esse sertanejo universitário e de Chitãozinho e Chororó pra cá. Ele está falando que aí está falando de anos 70 para cá. Eles não consideraram, eles consideraram a música raiz. Né, de Tião Carreiro e Pardinho, de Tunique Tinoco. Os professores de música e toda a equipe pesquisa muito. Porque para trazer para a escola, precisamos trazer a boa música. Claro. Né? Então, a gente, se é tradicional, se é folclórica, temos que trazer essas músicas para eles. E dependendo de como a gente apresenta, né, Fernando? Sim. Eles aceitam muito bem. Depende de como a gente apresenta. É importante. O folclore é muito importante. Tradição do Por que o folclore é muito importante? Porque é a identidade de um povo. Principal, né? Então, quando você, por exemplo, você traz um imigrante vem para cá,
Se ele começar a entender só aqui, como adotar toda a identidade brasileira, nacional, ele perde a identidade dele lá. Olha. Então, o que a gente encontra? Quando a gente tem um exemplo, né? A Unidade Vergueiro tem muito chinês. Uhum. Então, as crianças vêm para a aula do Objetivo, saem à tarde e vai para a escola chinesa. Falam chinês entre eles. Para não perder. Para não perder a identidade. Então, o nosso folclore, por ter sido uma mistura de vários povos, a gente tem que conservar essa tradição, senão a gente perde a identidade. Pelas crianças. Pelas crianças. E a partir das crianças, isso deve se multiplicar. Porque o que é o folclore? É uma oralidade. Oralidade, né? Vai passando e ela de vai geração. passando de geração em geração. E eu conto para você, e você vai contar para o seu filho, e assim vai passando. E isso vai se ampliando. Se a gente morrer na escola e não der essa oportunidade para eles conhecerem, quem é que vai passar? E eles se encantam, né, Fernando, com tudo, né? Eles se Sim, encantam, quando- né? É. A gente via, nossa, com a viola, todo mundo querendo cantar Luar do Sertão. Sabe, eu fiquei rindo à encantada. Tem as toa, né? brincadeiras cantadas, né? Escravos de Jó, essa questão tem, são brincadeiras coletivas, né? Hoje a gente vê as crianças, elas, muitas vezes, por vários motivos, ficam muito ali no individual, com seu aplicativo, celular. Mas quando você propõe brincadeiras cantadas com a corda, ou como Escravos de Jó, que você tem que passar, ou bate o Vocês fizeram isso monjolo, em sala de aula? a gente sempre trabalha com isso em sala de aula, que é a maneira da gente trabalhar sincronia, trabalhar ritmo, né? Tudo isso a gente traz para a sala de aula. Geralmente a gente Instrumentos, trabalha, objetos, né? geralmente a gente trabalha esse folclore em agosto, no segundo semestre, por causa do dia do folclore, que é 22 de agosto. Então, nesse mês inteiro, a gente trabalha todas essas brincadeiras, os brinquedos folclóricos, as músicas Que folclóricas. já vai facilitando lá que para já agosto. vai facilitando para agosto. Então, já é todo um programa mesmo que a gente tem. Ô, Fernando, e do ponto de vista musical, o que por exemplo, a música da festa junina, tudo isso ele mostra para o aluno, o que ele ensina para o aluno, do ponto de vista melódico? Não, acho que essa ampliação mesmo do repertório cultural, assim, são bem distintas, né? Os tipos de instrumento, o tipo da melodia, né? Se a gente for falar de harmonia também, então assim, é muito diferente da música que a gente ouve considerada música pop, rock e tal. Então tem esse caráter de comparar até, de perceber as sutilezas, as diferenças. A gente trabalha também bastante essa questão como a Beth falou, da temática, dos temas, do que está sendo falado, né? Então essa atenção à letra, né, ao texto, o ouvir, né? Então, se a gente for falar o ritmo, né, que é um ritmo totalmente diferente, é uma acentuação, né, que a gente fala que tem mais swing, né, do que é uma música mais, né? É simples, né? É simples, mas o melódico um ritmo envolvente e tal, eles vão descobrindo isso. O Fernando é músico por formação, Sim, né? sim. Olha que beleza. Então, assim, poder ensinar essas sutilezas, né? E especialmente o ouvir também a música, né? Isso também deve ser algo importante também, sim, né? É Fernando? muito importante. Assim, eu não tive o privilégio, minha geração, acho que poucos tiveram o privilégio de ter música na escola, né? Então, eu não tive música no contexto da... E aí você percebe, poxa, acho que faltou ali um pouco, né? A gente correu ali porque gostava de música, vai numa escola de música e tal. Então, você poder oferecer isso como o colégio sempre fez, muito antes da lei, né? Inclusive, porque a lei é recente, é de 2008. E pode, pelo né? que eu conheci um pouquinho de Objetivo, pode ser obrigatório ou não, Ou não, sempre eles vai ser. valorizam Sempre. demais. E a gente vê Depende os da resultados, Beth, a né? música não sai Sim. nunca. E a gente vê o resultado, porque a música ela transita nas outras linguagens, né? Ela pode trabalhar em parceria com a matemática, trabalhando os valores inteiros, metades, frações. Você trabalha geografia, trabalha história, trabalha inglês. Então a música ela transita com bastante facilidade, né? E é isso que a gente procura no colégio, trabalhar integrado com as outras disciplinas para promover isso. É uma maneira de aprender muito mais gostosa e a gente percebe o resultado. Até quando a gente recebe crianças que vêm de outras escolas e aí a gente vai fazer coisas assim simples, de ritmo. Aí você vê quanto o nosso aluno já desenvolveu a lateralidade, a escuta, a coordenação, né, o saber também falar, saber ouvir, coisas sutis, mas que a gente já percebe a diferença com nossos alunos que estão nesse universo. E você sabe que lá com a nossa rádio, a gente recebeu, você deve Nossa saber. rádio, você já viu como você está falando. Nossa rádio Objetivo, rádio e TV, também tem imagem. Tem um pai, que é o Gabriel e o Paulo. O Gabriel... Terassi. Toca super bem. E o pai chegou e falou o seguinte, que ele primeiro ensinou a música, e através da música e o interesse pela música, ele começou a ensinar as notas e ali também
tentar aquele início de alfabetizar, né? Silvia, Muito legal. eu aprendi música com 5 anos. 5 anos. Eu fui alfabetizada musicalmente antes de ser alfabetizada em português. Foi o que aconteceu com o Gabriel. Exatamente. Eu tinha uma tia que era professora de piano no conservatório, solteira, e tinha 5 sobrinhos. E a gente tinha que aprender música com ela. E eu tinha 5 anos. Meu irmão era 4 anos mais velho, os outros mais velhos. E eu aprendi assim, que o dó era um doce, o ré era uma régua, o mi era um mi. Olha! Era tudo com desenhinho. E até hoje estou aqui. Então, na verdade, a música é uma maneira de alfabetizar de qualquer forma. Eu conversei com um tempo atrás, a coordenadora de Geografia do Fundo 2, ela falou, Beth, vou dar um curso agora, conhecendo o Brasil através da música. Olha que maravilha, que tema maravilhoso. É cultura mesmo. Então, a música é cultura. E a gente, né, o Fernando está aí para falar, a gente trabalha com as crianças musicalmente, a musicalidade deles. Fazer musical, né? É fazer musical. Ouvir uma boa música, né? Ter com condições de escolher uma boa música e passar isso para casa. Porque a faixa etária dos nossos alunos, eles não têm a liberdade de comprar um CD, né? Um ou outro. Né? Pequenos, eles ouvem as músicas que os pais ouvem em casa. Sim. Então, qual é a influência? Exatamente. Então, Sim, qual é a nossa grande função? influência. Além dessa que ele ouve em casa, ele vai ouvir a boa música que a gente vai mostrar para eles na escola. Sabe que aconteceu isso? Teve uma vez que estava passando ópera, né, na televisão. Acho que eu estava num quarto de hospital com a mamãe, enfim, estava a Isabela pequena e estava passando ópera. Falei, não, tira aí, a Isabela não gosta. Ela falou assim, mamãe, eu amo ópera. Ela pequenininha? Pequena. É. Eu falei, você gosta de ópera? Adoro música clássica, adoro. Quer dizer, de repente, às vezes os pais nem percebem, Nem e percebem. a escola percebe. E Essa olha, parceria é muito bacana. importante. A gente faz caderno de música, né? E meu neto hoje tem 26 anos, mas quando ele estava no Fundo 1, ele estudou na Paz. Nós tínhamos dentro do caderno as 4... a música, como é que chamava? Eram as 4 estações? não, os quadros de uma exposição. Quadros de uma exposição de Mussorgsky. E é uma música, assim, erudita, mas era para as crianças entenderem como esse compositor trabalhou junto com os quadros de um amigo dele que estava expostos e que já tinha falecido. Era uma exposição. E ele percebeu que uma criança pequena, nessa exposição, caminhava por entre as pessoas, querendo ver, e por ele ser pequeno, não conseguia, ia de um lado para o outro, e ele fez essa composição. Meu neto chegou em casa, depois dessa aula, vó, você tem aquela música dos quadros de uma exposição de Mussorgsky? Falei, Uau! tenho. Ele falou, dá para você pôr? Depois do almoço, ele sentou no chão, eu pus a música e ele ficou ouvindo. Então, isso é educar o ouvido. Educar o ouvido. É educar o ouvido. Educar o ouvido. E, Né? eu penso também, Fernando, que às vezes é oferecer para a criança, Oportunidade. né? Oportunidade, como você está contando, né? E dentro da sala de aula deve ser um pouco isso. É oferecer o cardápio, experimenta. Isso, Se você não exatamente. gostar, se gostar, repete. Se não gostar, mas pelo menos já Que é experimentou. o que o aluno, assim, de uma forma que a gente faz, assim, bastante, como a gente falou, lúdica, na brincadeira, mas a gente apresenta os instrumentos, então dá essa opção para ele escolher. Às vezes, a gente faz toda essa alfabetização musical que a gente fala, né? Musicalização. Ele sai musicalizado, ele entende os parâmetros do som, ele entende as notas musicais, ele conhece as famílias dos instrumentos, sabe como funcionam os instrumentos, tudo isso a gente traz para a sala de aula, entende de ritmo, porque a gente trabalha o ritmo com o corpo primeiro, então ele entender esse ritmo, depois a gente passa potencializa esse ritmo com objetos, depois com instrumentos. Então, todo esse trabalho de musicalização é feito. Então, se o aluno tem muita vontade e quer aprender um instrumento, ele já chega com uma bagagem para aprender esse instrumento. E, às vezes, ele vai descobrir instrumentos diferentes, como que não estão na mídia, por exemplo, um violino, uma flauta doce, que são instrumentos que, às vezes, ele não tinha até então referência, ele vai ter essa referência na sala de aula. O próprio triângulo, né? Não é muito comum no Nordeste. Sim. Ô, Beth, quanto A tempo... zabumba. A zabumba, a Quanto sanfona. tempo que você cuida dessa parte? 40 anos já, a parte de arte de música do Quando o Objetivo? Objetivo resolveu montar o fundamental, eu dava aula na escola, em Santo Amaro, e foi a primeira unidade do Objetivo, em 75. Eu já Imagino dava aula ali. Quantos talentos que você não Muitos. Você não, até por oferecer esse cardápio, como a Malu...
Tem alguma, assim, alguém que você lembre em especial? Eu tenho um aluno que hoje ele é profissional, é pianista, mora no Canadá e é um excelente, ganhou bolsa de estudo, foi para a Europa. Com a música? Com a música, vive da música. E você viu esse talento? Olha, a particularidade dele é muito incrível. Posso falar? Posso comentar? Pode. Não sei se vai dar tempo, né? Ele era meu aluno desde o infantil, desde o maternal. E a gente, como ele está falando, apresentava os instrumentos, né? Sim. Todos os instrumentos de bandinha, triângulo, tambor, tal. E ele me dava muito trabalho. Olha. Mas ele não queria ficar na aula. Essas pessoas que dão trabalho depois de sucesso. Muito trabalho. E ele, acho que ele falava, né? Mas que essa coisinha pequenininha eu vou tocar. Desde pequeno. Que instrumento você deu para ele? Os instrumentos de bandinha nosso, que é tambor, triângulo, reco-reco, os pequenininhos. Né? Quando ele foi para o fundamental, ele morava ali perto de Santo Amaro, né? E eu era amiga da mãe, porque a gente mora perto da escola. Você conhece os pais, né? É. A mãe falou para mim, Beth, eu gostaria que ele aprendesse piano. Bom. E eu dava aula de piano também, além de dar aula no Objetivo. Falei, tudo bem, vamos começar. Dava uma música, ele voltava no dia seguinte, a música estava pronta. Dava uma outra, a música pronta. Aí eu dei um ano e meio, chamei a mãe. Falei, olha, não é mais, vai ser meu aluno. Você pode pôr no conservatório, esse menino vai ser um grande pianista. O pai queria que fosse engenheiro. Aí ele foi, fez cursinho para engenharia. O pai, todo contente, ele chamou o pai e falou, olha, eu vou para música. E aí hoje, acabou se dedicando. Hoje é um grande pianista, vive de música e mora no Canadá. E é exatamente esse trabalho, né, Fernando, que você pode fazer dentro da sala de aula, né? Nós somos formiguinhas. Formiguinhas, né, Fernando? Porque os teus alunos, eles, na sala de aula, você tem aluno de quantos anos? Aí pego infantil, né? Infantil 3, no meu caso, eu pego de 5 anos até 10 anos, né? Então, que é a formação, realmente, quando você desperta, exatamente, né? Sim, por isso que é importante fazer esse alicerce musical, essa alfabetização, assim, né? E aí, como a Beth falou, a gente não é uma escola de música, a gente não tem um enfoque, às vezes, técnico, né? Então, a gente não vai formar, não é um conservatório ali, mas também não é recreação, né? Então eles têm todo esse fundamento musical importante e eles conseguem, além disso, é claro, trabalhar outras questões que são importantes para o indivíduo. Ele pode virar um bom músico ou não, mas a verdade é que fazer música ela ajuda todo o indivíduo, né? Então a gente trabalha em grupo, então ele sabe, utiliza a criatividade, sabe criar música, fazer um rap, tal. Então tudo isso a gente trabalha. A gente faz recentemente a gente fez música de comercial, né? Que é um outro lado da música, né? Que a gente também não fala, que é de criar uma propaganda, de criar sintetizar fazer um jingle, sintetizar uma ideia, vender uma ideia, tal. A gente faz isso, faz trilha sonora, né? Como se fosse, a gente coloca às vezes alguns trechos de filmes, alguma coisa assim, a gente constrói uma trilha sonora. Então, olha só, a gente vai ampliando, assim, né? Nessa época dele, por favor, mas o Beth, é interessante, porque aí volta, né? Voltando, porque nós já fomos longe aqui, né? A festa junina já passou, né? Já estamos lá no agosto no folclore. Mas você veja, a festa junina, então, é esse despertar mesmo, né? Porque está ali, não tem mais o interior aqui, né? Exatamente. Está no urbano. Isso. Se você não traz um pouquinho um tunique tinoco, como é que eles vão saber que existiu uma dupla? Colocar remendos nas calças, né? Nas roupas. Isso é tradição, né? Chapéu de palha. Isso é tradição. As meninas de trancinha, de vestido de chita. Isso é tradição. E eles esperam a festa junina para colocar essa roupa, não é? Então, tem uns que ainda são meio arredios, que não gostam muito, mas a maioria aceita. Pintar o bigode, fazer, né, toda a caracterização é esperado, porque depois eles não vão fazer mais, vão fazer só em junho. E a quadrilha? Então, o que significa a quadrilha? Então, a quadrilha, estou falando que veio lá da França, da época eu do queria voltar nesse minueto, ponto. né? Ela veio de lá da França. Se vocês assistirem os filmes da época de Mozart, né? O minueto, eles dançavam, tinham toda uma marcação que ia voltar, todos sabiam dançar dessa forma. Então, quando veio para cá, essa quadrilha, que era só da elite, passou a ser rural, na rua, né? Urbana, não bem urbana, rural mesmo. E, a partir daí, teve todas as modificações brasileiras, que somos né, tão criativos, o brasileiro e todas as outras culturas dos outros povos. Então, a quadrilha, na verdade, apesar de vir de lá da França, ela tem uma característica nossa. Se você for lá na Paraíba, em Caruaru,
é um concurso de quadrilhas. Ai, que massa. Maravilhosa, maravilhosa. E eles dançam, e cada grupo dança de uma forma diferente. As roupas são lindíssimas, porque também entra no concurso. Concurso. Como tem o Isso. carnaval, tem o... Tem lá em Nossa. Em Pernambuco Quer dizer que também a origem tem. da Na Paraíba quadrilha, também. a origem É da quadrilha francesa. Nos salões Na franceses. minha época, em Os 1975, termos ainda, né? Muitos eram- 75, 76, 77, 78, eu fazia a marcação um pouco em francês e eu contava para as crianças. Ai, que Eu vou chique. falar um pouquinho, A Beth é para chiquérrima. puxar um pouquinho daquela época, né? Contava essa história para eles e aí era Anavan, sabia que era para frente, Anarie, Anavan. Anarie, Tour, sabia que era uma voltinha. Então a gente misturava um pouquinho o francês com o português para eles entenderem como é que é. Hoje não, hoje a gente já fala normal, todo mundo, né? Mas a marcação é uma marcação também tradicional, que tem todo um começo, um meio e um fim. É bem interessante. Vocês devem ter visto lá. É que hoje tem muita gente, a gente nem percebe muito a marcação do professor, né? Na minha época, eu fazia 2, 3 quadrilhas, porque tinham muitas crianças, então a gente fazia coisas diferentes, mas quadrilha. Eu vou confessar que, olha que nós somos, a gente só corria para um lado, corria para o outro. Tá chovendo. Pois é, a gente olha a abaixava, chuva, tá? olha a a cobra chuva. no caminho. A ponte quebrou e todo mundo E, vira. Beth, e a Silvia foi difícil chamar ela para quadrilha, porque ela só queria comer o doce de leite e paçoca. Ela só queria Arroz doce de leite. Eu comi inteirinho, sozinha, arroz doce. O arroz doce ela nem ofereceu. A paçoca Então, ela olha ofereceu. só, outro Vamos falar detalhe. das comidas Então, típicas. outro por quê? detalhe também, a fogueira. Quando era na rua, tem a fogueira. E a fogueira tinha formatos diferentes. Se era para Santo Antônio, era de uma forma. Ai, Se era de interessante. São João, era de outra. E se era para São Pedro, era de outra. Porque era um pedido que eles faziam. Então, como era na rua, fazia-se a fogueira, ficava todo mundo em volta. E aí assava milho, essas coisas diferentes. Hoje, o que a gente tem? Barraquinhas que vendem essas comidas tradicionais. Que é o milho, porque na época da Europa, e mesmo quando começou aqui, era a colheita do milho em julho. Aqui não em é junho. colheita. Não é, né? Para nós não é. Ou A colheita, sim, Ah, a colheita. também é junho? Também a Tá. colheita. Colheita A do colheita do milho. Do Então, milho. se fazia toda a comida com milho. Pamonha, curau, né? Meu arroz doce delicioso. Então, tudo isso foi Mas aí incorporando é milho a de nossa... canjica, Silvia. Aliás, não comi canjica ainda. Tá faltando canjica. Verdade. Pé de moleque, né? Maravilhoso, maravilhoso. Só para a gente terminar, você acha que nós tivemos um momento lá na Teodoro muito, muito forte, quando nós fomos fazer uma entrevista com um dos pais que chegou totalmente caracterizado, mas totalmente, camisa xadrez, tinha lá a calça remendada, o chapéu de palha. E quando ele chegou, ele ficou muito impressionado com o violeiro na porta que a gente estava representando o violeiro do Almeida Júnior. E aí, o que aconteceu? Nós levamos ele para uma sala, que sala era aquela? A Do sala Rancho Fundo? Rancho Fundo. E aí colocamos ele no ambiente que foi criado, né? Rancho Fundo, e demos o violão para ele, porque ele sabia tocar. E o filhinho dele, que devia ter o quê? Uns 2, 3 anos, eu não sei 3 o nome. aninhos, 3 aninhos. Que ela acho da unidade, quando ele começou a cantar, ele começou a chorar. Quer dizer, remete a uma Ele cantou no infância. Rancho Fundo, por Ele acaso? Não. Não, ele cantou... Não, Tristeza do Jeca, eu não sei, mas não foi Rancho Sim, Fundo, não, foi uma outra música. Sim. Eu sei que o filho chorou, ele chorou, então foi uma cena muito Chico bonita. Mineiro, foi Chico Mineiro. Chico Mineiro, Mineiro, preferida do filho. Então foi sensacional. Quer dizer, você acha que você manter essa cultura vai assim passar gerações, e a gente vai conseguir fazer segurar com que a nossa tradição perpetue, com certeza. Na verdade, essa criança que você está falando, ela já está musicalizada, porque o pai já toca, né? Provavelmente ele ouve o pai tocar. E o pai deve ouvir boas músicas por ser músico, né? Então, a sensibilidade dele já está um pouco mais Aliás, aflorada. Silvia, a título de informação, esse vídeo está na página do Colégio e Curso Objetivo do Facebook. No Facebook, é só procurar lá. Colégio e Curso Objetivo, tem esse vídeo lá, que está muito bonitinho, gente, vale a vale pena a pena assistir. vocês Que bonitinho. Vale a pena. Então, é isso aí. O Objetivo proporciona aos nossos alunos e aos pais, na festa junina,
uma união, né? Uma socialização, pai, escola, criança, aluno, todos de uma forma muito harmoniosa e aproveitando o espaço da escola, a convivência com os professores, que isso também é importante, né? Os professores trabalham. Vai ser o nosso próximo assunto. Os professores trabalham nas barracas Vamos e tudo mais. caracterizados também. Os professores, né? Essa ligação, né? Professor, escola e família, né? Muito Fernanda, importante. alguma consideração aí sobre festa junina? O que é que ficou? Não, acho que é o que a Beth falou, é uma maneira da gente manter vivo, né? Uma música folclórica não tem idade, na verdade ela sempre se renova, né? Isso que é interessante, que é legal. Então é isso que a gente tenta trazer para a sala de aula e acho que a festa junina é um momento importante que acolhe isso. Muito bem. Não tem idade mesmo, porque eu e a Silvia dançamos. Opa! Ela foi o homem, eu fui a mulher. Então, quero agradecer aqui a Beth Senes, que é coordenadora da área de arte e música do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo, e ao Fernando Antunes, professor de música da educação infantil e do ensino fundamental do 2º ao 5º ano também do Colégio Objetivo. Nós que agradecemos, é uma honra poder estar aqui, dividir com vocês um pouquinho da nossa história do Colégio Objetivo. Muito obrigada, viu, gente?